Bom dia, mamães de todo mundo, todo o Brasil, né? Todo mundo, na realidade. Hoje, o mundo comemora-se o Dia das Mães. Muitos já não têm mais suas mães, mas não podem perder a esperança, porque nós sabemos que um dia todos vão ressuscitar, né? Inclusive a minha, né? Que dormiu esperando a volta de Jesus. Mas hoje, eu gostaria de estar falando com 4 tipos de mãe da Bíblia. Mães que Deus protegeu, que Deus ajudou, sem se importar com, com as condições delas, né? Com a realidade da vida de cada uma. A primeira mãe que vamos ver hoje é Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Nós sabemos que Joquebede foi uma mulher de muita coragem, né? Porque ela vivia nos dias de Faraó. Aqueles dias o povo de Deus era escravo, escravizado ali, né? E Faraó lançou um decreto para matar todos os meninos. E nós sabemos que Deus e a coragem de Joquebede protegeu Moisés, né? Porque ele ia ser um grande líder na obra de Deus, né? Então vamos ler aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao 5. E foi um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Então aqui, né, qual de nós que tem coragem de fazer isso hoje, né? Pegar um filho, pôr numa cestinha e pôr no rio. Joquebede teve essa coragem, né? Agora continuando, versículo 6. No versículo 4. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo, ouviu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então aqui, né, nós vemos como que Deus encaminhou tudo para Joquebede, né? Deus viu a coragem dela, a fé dela. Então Deus providenciou que a própria mãe criar o filho dela, né? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Então aqui, né, nós vemos que nós podemos estar em qualquer dificuldade, mas se nós tivermos fé em Deus, né, Ele dá providência para tudo em nossa vida, né? Porque Joquebede, a gente vê ali no começo, parecia que não tinha esperança para ela, né? Mas Deus colocou o filho dela nos braços dela de novo para ela mesma criar o filho dela, né? Agora o verso 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Então aqui, Joquebede foi a mãe biológica de Moisés, né? É ela que deu a luz a Moisés e Deus deu toda a proteção, né? Mesmo ela tendo posto ele num barquinho, né? Numa cestinha, e ele ter ido parar na mão do filho de Faraó, Deus sempre esteve ali do lado protegendo ela e o filho dela, né?
Então aqui nós podemos ter esperança que Deus nunca nos despreza, nem as mães nem os filhos. Agora vamos falar um pouco da mãe adotiva. Nós sabemos que hoje o mundo está cheio de mãe adotiva, né? Porque a filha lá do rei lá que pegou Moisés, ela foi a mãe adotiva de Moisés, né? E ela representa todas as mães adotivas de hoje, né? Nós sabemos que mãe adotiva, ela tem um amor, se a gente for ver bem, ela tem um amor até maior de uma mãe biológica, né? Eu tenho uma irmã que ela pegou uma menininha, ela adotou uma menininha, né? A menina dela tem um probleminha lá de deficiência, mas o amor que ela tem é tão grande que sempre nós falamos na nossa família. Se Deus o livre essa menina vir a faltar, eu não sei como que a nossa irmã vai se comportar, porque é um amor muito grande, né? Assim como foi o amor dessa moça por Moisés. Ela criou ele como filho, nós sabemos, a gente, lendo a palavra de Deus, a gente pode ver tudo o que ela passou, né? Mas ela criou Moisés, assim como Deus orientou ela a criar, né? Porque nós sabemos que foi Deus que colocou ela ali para que ela pegasse aquele menino. Foi Deus que guiou toda a vida dela. Então, todas as mães também que adotam uma criança, pode ter certeza que Deus colocou elas para esse objetivo, né? Para cuidar dessas crianças, né? Porque tem muitas crianças sendo abandonadas pelos pais, pela família, pelas mães, mas Deus sempre está encaminhando, né? Pessoas suficientes ali para cuidar e educar essas crianças. E isso também está relatado aqui em Êxodo 2, do verso 5 em diante, né? Que fala, que nós já lemos agora, que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, do menino dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma das hebreias que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse, vai, e foi a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Então, tudo nós vemos que aqui tudo foi, né, guiado por Deus, né? E a filha do Faraó, ela criou ele com muito amor, que nós sabemos, né, que na última hora da morte dela, né, Moisés esteve ali junto com ela, retribuindo o amor que ela deu para ele a vida inteira, né? Agora vamos ler aqui também, vamos ver na palavra de Deus, que Deus também protege as mães prostitutas, né? Porque as mães prostitutas, muita gente condena, critica, né, as mães prostitutas, mas Deus também protege elas. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, verso 16 em diante. Aqui está escrito. Um minutinho só. Só um momento que eu perdi aqui. 3, verso 16 em diante. Aqui fala de duas prostitutas. Que uma, o filho morreu, né? Ela colocou nos braços da outra, né? Para enganar ela, mas Deus aqui protegeu ela, né? Está escrito em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 em diante. Então vieram duas mulheres prostitutas
ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão só nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo, a tua serva. E o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho é teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por ser seu filho. E disse: Ó Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então aqui Deus protegeu, né, uma prostituta, uma mãe prostituta, porque Deus sabia que ela amava o filho dela, né, que o filho dela era dela de verdade, né, a outra estava mentindo. Então Deus mandou dividir em dois, a que não era mãe, ela preferia que dividir em dois, né, que matasse a criança, e a mãe verdadeira preferiu doar. Então Salomão teve a sabedoria, né, de escolher e saber qual era a mãe verdadeira. E Deus também protege as mães viúvas, né, porque nós sabemos da viúva de Naim, que está em Lucas 11. Lucas no capítulo 11. Aqui em Lucas capítulo 11 fala da viúva de Naim. Um momentinho só. Eu esqueci de marcar o verso. Mas a viúva de Naim naqueles tempos, nos dias de Jesus, uma mulher viúva, quando o marido morria, ela ficava viúva, o filho era responsável, né, de cuidar da mãe, de proteger a mãe, de cuidar dela até os últimos dias de vida, né? E nós sabemos que o filho dessa viúva de Naim, ele veio a falecer, né?
ele morreu. Aí ela sofria a dor de perder o filho e a dor de ficar desamparada, né? Porque o seu filho que ia cuidar dela até o final da vida tinha morrido, né? Então aconteceu que, está em Lucas capítulo 11, capítulo 7, desculpa, é Lucas 7, verso 11 a 17. Eu vou ler. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: Não chores. E chegando-se, tomou o equife, e os que o levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Então aqui nós vemos que Deus teve compaixão, né, daquela viúva, porque ela não tinha como sobreviver sem aquele filho. Então, aqui dentro da Bíblia nós podemos ver que Deus protege qualquer tipo de mãe, né? Seja a mãe biológica, seja a mãe adotiva, seja a mãe prostituta, viúva, todas Deus protege. E que Deus esteja protegendo todos os que já perderam sua mãe também, né? Porque nós sabemos que se uma mãe morre e os filhos ficam pequenos, é Deus que continua protegendo essas crianças, cuidando e caminhando, né? Então, que nós possamos estar, quando vê uma criança órfã, uma criança que já perdeu sua mãe, que nós que somos mães possamos estar ajudando, né? Auxiliando, aconselhar, a ajudar essas famílias que perderam sua mãe. Esse é meu desejo para mim e para todas as mães nesse dia.